Sejam muito bem-vindas ao dia 23 do nosso devocional Plenitude Lioness 1. Nós estamos aqui numa jornada de 40 dias. Eu, Janaína, deixa eu mostrar aqui essas abençoadas, Carlinha, e tem também a Sabrina, que hoje não está aqui conosco no online, mas quem já está nessa jornada já conheceu. E está sendo muito prazeroso poder compartilhar coisas da nossa história, poder transbordar mais e mais de Deus na vida de todos vocês. Vamos relembrar o que a gente já viveu ao longo dessa jornada? Do dia 1 ao dia 4, trabalhamos o módulo sobre consciência. Do dia 5 ao dia 8, identidade. Do dia 9 ao dia 12, obediência. Do dia 13 ao 18, nós trabalhamos o orgulho. E do dia 19 até hoje, nós trabalhamos sobre humildade. Então, vamos para o nosso último dia desse bloco, porque amanhã começa um novo estágio nas nossas vidas. A Janaína, que é a idealizadora desse projeto aqui, que nos convidou a conduzir a 8 mãos, eu estava falando 4, na verdade, todas nós temos 2 mãos, então, a 8 mãos. Ela sempre prepara para a gente um material, um PDF com tudo organizado para você. Deixa eu trazer aqui para ela poder já projetar para a gente. Deixa eu colocá-los aqui também. Isso, pronto, olha lá. Esse devocional, esse material, todos os dias a gente compartilha no WhatsApp. Se por acaso você chegou até esse vídeo ou até essa live e ainda não está no WhatsApp, se inscreve, vem fazer parte desse ecossistema, porque esse devocional é apenas um projeto, dentre tantos outros que Deus tem colocado no nosso coração, né? De fato, não é um ecossistema, e a gente tem uma meta bem ousada. A gente já cumpriu a primeira meta, que era bater o marco de 100 pessoas, e a gente simplesmente quintuplicou essa marca, e agora a gente está com um foco. Deus colocou no nosso coração de fazer um ajuntamento para 500 mulheres. Eu quero saber se você está junto com a gente nesse movimento de avivamento. Então, deixa eu repassar aqui com vocês o objetivo. Cadê, Jana? Nosso objetivo desse grupo, olha lá, é estarmos aqui reunidas para uma experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal. O tema hoje é Humilha-te, 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 que é uma marca quase que registrada da Camila Vieira, que é autora deste projeto que nós estamos conduzindo aqui, né, do devocional, porque a gente vai além. Lembrando vocês que tem tudo aqui que vocês precisam, e no final a gente também, a Jana sempre bota aqui o estudo do dia, tem a temática, que é o versículo que a gente já vai ler, e ao final do projeto a gente sempre finaliza com aprendizados, decisões, e nós vamos sempre projetar vocês para viverem na graça através de ações concretas. Ontem mesmo eu já coloquei uma ação que a película do meu celular estava quebrada, eu falei assim, nada desse negócio de ficar com coisa quebrada. Então, muitas vezes a gente vai propor até ações pequenas, mas que vão trazer grandes resultados para a sua vida. E ao final desse PDF, a gente sempre deixa os nossos contatos. Então, se você estiver precisando de uma oração, se você estiver passando por alguma questão, não hesite em nos procurar. E também compartilhe seu testemunho e o seu depoimento. Bom, aproveita e você que está assistindo no gravado, já curte esse vídeo e já faz comentários, porque isso ajuda no algoritmo para estar alcançando mais e mais pessoas, combinado? Então vamos aqui para o nosso estudo de hoje. Humilha-te, humilha-te, humilha-te. Por isso, Ô, Rê, pois não. deixa eu só propor uma coisa. No humilha-te, 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 vamos trocar por quebranta-te, 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 que eu acho que é uma palavra mais adequada para esse momento que a gente está vivendo de construção de identidade. Eu acho que a Que gente, a gente fala não, é isso, se quebrantar para Deus, se entregar, né? eu até circulei aqui no, algumas coisas que a gente vai conversar.
mas só para a gente dizer que esse é como você botou aqui na imagem. Então, o capítulo da Camila fala sobre isso, é uma marca registrada dela, é algo que ela vem falando muito, né, que ela recebeu de Deus, esse é o processo dela. Mas a gente traz aqui sempre esse direcionamento da gente viver mais na graça. Então, vocês vão ver agora, nesse estudo, que ela propõe 3 etapas, e a gente vai colocar mais foco na parte que fala mais sobre a graça. Por isso, essa sugestão da Jana, da gente focar para a nossa vida como quebranta-te, 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 que é o que a gente vai propor aqui. Combinado? Mas esse é o processo aqui da Camila, né? Então, vamos lá. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Tiago 4, 6 e 10. Então, aqui eu vou ler como está na Camila e a gente vai trazendo as nossas considerações, combinado? Humilhem-se na presença de Deus. Por trás desse comando, existe um superpoder transformador tão poderoso que merece a nossa reflexão. Salmos 51:17 diz: Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, por isso que a Diana está falando aqui do quebranta-te, tá? Com base aqui nesse versículo, e eu acredito que seja bem interessante você circular isso, tá? Sublinhar, destacar. A primeira vez que a Camila ouviu isso, ela se perguntou: mas o que é um coração quebrantado? O que pensa, o que fala e o que sente alguém com um coração contrito e quebrantado diante de Deus. E foi experimentando isso que ela pôde entender seu poder. Ela descobriu, vivendo, que existem 3 maneiras de nos humilharmos diante de Deus. A primeira que ela propõe é pela dor. São as situações de grandes desafios, de medo, de grandes perdas e de muita dor na alma que nos ensinam a buscar refrigério, alívio e esperança na presença de Deus. Somos levados pela dor a curvar a cabeça, dobrar os joelhos em rendição e clamar por socorro, alívio, direção, esperança, cura e milagres do céu. Momentos de dor nos ensinam a olhar para a nossa vida e analisar onde erramos e o que precisamos mudar para vencer algumas situações. É diante das ameaças que admitimos o quanto somos limitados, o quanto somos vulneráveis e o quanto precisamos aprender a confiar e a descansar em Deus para sobreviver aos dias ruins. É nas maiores provas da vida que entendemos como não somos absolutamente nada, além de, aí aqui eu gostaria de chamar a atenção, ela fala pecadores e necessitados da misericórdia e do perdão do Pai todos os dias. Tá? E aqui a gente traz o entendimento, né, respaldado no pastor Maurício Fragale, que nos ensina e que nos mostra que nós somos santos. Mas o fato de ser santo e estar num processo de santificação não significa que a pessoa não vai errar, que ela não vai cometer pecados, mas a gente não dá essa ênfase, a nossa natureza não é de pecadores, tá? Então, isso daqui para a gente é muito importante trazer o nosso posicionamento, combinado? Então, eu não vou jamais falar, né, e Jana também não, que nós somos pecadores, nós somos santos, tá? Que pecamos. Mas tem muita gente que fala e nós respeitamos a opinião das pessoas aí que têm uma visão diferente, ok? Então, a dor, né? E a Camila falando aqui, a dor nos move ao arrependimento e à humilhação diante daquele que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas e que permite todas as coisas. E se cremos na palavra de Deus, sabemos que toda dor é tratamento, toda dor é para forjar nosso caráter, para nos aproximar de Deus e para quebrar nossa altivez, para ensinar a mim e a você a nos rendermos em adoração e dependência do Senhor, clamando pelo socorro, reconhecendo seu senhorio e nossa pequenez. Bom, eu vou até já dar uma pausa aqui, a gente vai ver os outros 2, né, aspectos que ela traz, mas eu particularmente não gosto de dar muita ênfase nessa primeira parte. Por quê? Porque isso gera vícios emocionais. Tem muita gente que tem esse vício emocional de passar pela dor para ter que ressurgir, né? Exatamente pelo meu nome ser Renata Renascida, muitas vezes eu, lá atrás, no início da minha jornada de desenvolvimento pessoal, eu identifiquei essa disfunção na minha vida.
eu tinha uma mania de me auto-sabotar para cair, para ter que ressurgir, para ter que renascer. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso também com Deus, né? As pessoas que se conectam com Deus apenas, e veja bem, eu estou falando apenas, mas ou na sua grande maioria pela dor, podem também estar se colocando nesse lugar de vitimização, de querer, né, a atenção de Deus, de querer né, o carinho de Deus, e ela se sabota. Nós temos aprendido aqui que na nossa natureza é de mais que vencedores, e que a gente possa chegar na presença de Deus como vitoriosos em Cristo Jesus, porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Ok que somos falhos, ok que dores fazem parte do processo, mas eu quero chamar atenção hoje aqui para você em relação a isso. Cuidado para você não estar trazendo vícios emocionais, questões suas e transferindo para o seu relacionamento com Deus, tá? Tem muita gente, né, que busca ser vítima para ter um herói para resgatá-la, está esperando papai e mamãe resgatá-la dela, de alguma situação, e projeta a mesma coisa para Deus. Eu creio, sim, num Deus superpoderoso, num Deus de milagres, num Deus que tudo pode, mas cuidado para você não transferir para Deus. A Jana já trouxe isso aqui para a gente. Cuidado para você não estar alimentando uma meninez, né? E Deus te chamando para você crescer, para você se posicionar. Então, em que etapa você está da jornada? Que a gente possa buscar essa conexão com Deus e buscar esse coração quebrantado na presença de Deus, que é 24 horas com a gente, na sede, que eu tenho muita, né? Na sede de quem Ele é, de querer mais e mais de Deus, de chegar e saber assim, caramba, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, deixa eu me aproximar de Deus, porque quanto mais eu souber de Deus, mais eu vou saber sobre mim. Essa sede de entender a mente de Cristo, de entender, né, que ele veio aqui como filho do homem para ser exemplo para nós, de querer mais e mais de Deus, para poder crescer e mais e transmitir mais e mais a luz dele para as pessoas. Que a gente vá buscar mais e mais Deus pelo prazer. Que Deus não precise, né, deixar, permitir que você passe por certas questões na sua vida para de fato você lembrar que ele existe, sabe? Que nos melhores momentos da sua vida você lembre de honrar a ele e entender que tudo que você conquista na sua vida é mérito dele através de você. Então, cuidado com o ego, a gente já trabalhou isso aqui, tá? Então, eu precisava trazer isso, porque quem vive na lei, né? E ontem eu estava ouvindo, a Jana compartilhou aí a jornada do Fragale sobre justificação, e como eu passei 10 anos, né, estudando com ele e tudo mais, a minha base metodológica vem muito do pastor Maurício Fragale. E ele estava reforçando, né, esses aspectos aqui, e eu trazendo à minha mente mais uma vez isso. Então, cuidado, porque tem muita igreja, de fato, misturando a lei com a graça. Tem muitas igrejas por aí valorizando muito essa questão do pecado, 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 pecado. Ei, Jesus já lavou, ele já te lavou, você já é justificada. Então, que você ressalte muito mais esses dois aspectos que a gente vai falar aqui agora, combinado? Mas é óbvio que quando a gente passa por certos desafios na nossa vida, né? Eu mesma estou vivendo uma situação familiar aqui, né? Com a minha mãezinha de criação, né? Ela recebeu aí um diagnóstico não muito legal e eu estou aqui às voltas com ela, em médico e tudo mais. É lógico que quando a gente passa por certas situações, o nosso coração, né, se volta para Deus mais fortemente ainda, né? Nesse momento a gente clama, a gente sabe que a gente não é nada de fato sem Deus, mas que a gente não precisa apenas desses momentos para a gente ver isso, porque senão você vai viver sempre nesses vícios emocionais de precisar passar por aflições, por precisar passar por provações para que Deus se manifeste na sua vida. Não, Deus vai manifestar na sua vida sempre que você estiver ressaltando e exaltando a presença dele diariamente, né? Então, assim, não é que a gente não vai passar por aflições, porque isso é bíblico. Claro que a gente vai passar por aflições. Mas como Jesus fala, né? Tem de bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Então, vamos lá. Segundo caminho para o quebrantamento diante de Deus, circula aí, ilumina, é a plena convicção de quem Ele é, do seu senhorio sobre a nossa vida, é o mais profundo entendimento de que Ele é Pai, que também é Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim.
aquele que criou o mundo e o ser humano por meio da sua palavra, por meio de quem tudo passou a existir. É olhar para o mundo em volta e reconhecer o tamanho do seu poder e da sua majestade, saber que estão sob o comando dele todas as coisas no universo, que toda a criação manifesta a sua glória, que ele é o único digno de adoração, louvor e temor. O temor nos faz reconhecer a nossa insignificância como criatura e saber que tudo que há de virtuoso em nós vem de Deus, vem dele. E da mesma maneira, saber que tudo que há de mal em nós desagrada ao nosso Senhor e produzirá frutos ruins na nossa vida. Sabendo que de Deus não se zomba, tudo que plantamos nós colhemos. É um quebrantamento sincero diante da maior autoridade que existe sobre mim e você. Um quebrantamento que produz em nós sabedoria e santidade e que nos faz reconhecer o quanto precisamos vigiar nossa vida para nos mantermos agradando ao nosso Senhor. Gente, isso aqui tipo, de fato, dar toda a honra e toda a glória para Ele, saber que Ele está sentado no trono e que é a única pessoa que você pode idolatrar na sua vida, a única pessoa que merece toda a sua exaltação, toda a sua adoração é Ele. É Ele, é o único que é para você dobrar o seu joelho e adorar, e adorar, e adorar, e saber quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai saber sobre você. Então, que a gente possa simplesmente olhar para a figura de Jesus, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim, Deus fala, né, Jesus fala. Então, que a gente possa colocar os olhos atentos em Jesus. E o princípio da modelagem é muito clara. Aonde está a minha atenção, eu atraio para a minha vida. Então, se você colocar o foco em Jesus Cristo, né, que é o Novo Testamento, que é a graça, se você colocar o foco nele, você vai atrair isso para a sua vida. Agora, se você colocar o foco na lei, é o que você vai atrair para a sua vida. Então, que a gente possa colocar, de fato, Jesus no centro, né? No centro, olhar para ele, se espelhar nele, modelar ele. Amo, 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 amo. Terceiro caminho que nos leva ao quebrantamento na presença de Deus é o amor, né? Então, duas coisas nos movem: é a fuga da dor e a busca do prazer. Então, pelo amor. Eu me converti, nossa, eu fico muito feliz de dizer isso, né? Eu me converti pelo amor e é tudo na minha vida, que é o meu melhor, quando eu estou feliz, né? Que eu tenho que estar feliz é uma decisão, mas quando eu me posiciono assim, todas as coisas vêm para minha vida. Isso é, né? Eu penso que qualquer coisa contrária disso é disfunção. Você é feliz, você é pleno, você tem um amor de Deus. O que mais que a gente precisa na vida? Quanto mais a gente manifestar isso, mais ele vai transbordar na nossa vida. Então, busca Deus pelo amor, não espera. E disfunção, o Paulo Vieira sempre fala isso. O que você precisa perder na sua vida para você acordar? Né? O que precisa acontecer de desgraça na tua vida para você acordar? De fato, isso move as pessoas, mas é disfunção, gente, que a gente busque as coisas pelos motivos certos. Não precisa de nada ruim acontecer na sua vida, não, porque Jesus já tomou sobre si todas as suas dores, já levou sobre si tudo de ruim. Então, agora a gente tem que viver a graça. Vamos viver a graça, vamos buscar, sabe, intimidade e conexão com Deus pelo amor. Certo dia você tomou a decisão de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, como Filho do Deus vivo que se fez homem e habitou no meio de homens para nos ensinar o caminho até o Pai, que morreu na cruz para que, por meio do seu sangue justo derramado, fôssemos redimidos e inseridos na árvore da vida. Seu sacrifício nos deu vida e vida eterna com Deus. Não tem como saber disso e não amar profundamente Deus, Jesus e Espírito Santo. Não tem como conhecer a palavra de Deus e não encher o coração de amor e gratidão por Ele, ter nos resgatado do inferno, ter nos adotado e hoje podermos ser chamados de filhos. Não tem como caminhar com Ele no nosso dia a dia, por meio do estudo da Bíblia, por meio dos louvores e da adoração sincera, e não sermos cheios do Espírito Santo de Deus, que inunda nossa alma de vida e de virtudes que só podem vir dele. Só o Espírito Santo nos santifica e nos faz parecermos com Cristo. Não tem outro caminho para agradarmos a Deus se não for sendo cheio do seu Espírito Santo. É seu amor por Cristo e sua gratidão por Ele na cruz que fazem com que você, como ato de rendição e humildade, quebrante seu coração diante dele todos os dias, dizendo quanto o ama.
E aí aqui a Camila traz, né, esse viés do que precisa de perdão pelos pecados e o quanto deseja agradá-lo em todas as áreas da vida, glorificando seu santo nome. E aqui eu peço permissão justamente, né, com as minhas irmãs, em vez de você clamar pelo perdão dos seus pecados, que você agradeça pelo perdão dos seus pecados. Então, se quebrante diante de Deus, já dizendo, Deus, muito obrigada, porque ele já levou os pecados sobre ele, então ele já te perdoou. Então agradeça pelo perdão dos pecados. Então, o caminho para o nosso, e aí a Camila fala, humilha-te, 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 e a gente está propondo aqui, né, o ir além, que é o quebranta-te, 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 gostei dessa marca agora da Jana, vem da dor, do temor e do amor. E eu gosto, quero trazer aqui também que você frise muito mais o temor e o amor, né? E todos os três tipos de quebrantamento são fundamentais para que a nossa alma se coloque em seu lugar de insignificância todos os dias e que nosso coração se encha de santidade, de humildade e do amor que nos faz agradar a Deus. Vamos dar uma parada aqui, que é hora da gente conversar mais. Eu já falei bastante, mas quero só reforçar isso, né? O quanto você já dobrou seu joelho? Você sabia que tem uma diferença enorme em relação quando você dobra os seus joelhos, né? E não é para você se sentir, eu sou uma pobre coitadora. Não é isso, não. É sinal mesmo de adoração. Tem um significado enorme quando você dobra os seus joelhos e, e ativa a presença do Espírito Santo em você, sabe? Essa conexão profunda, e você começa a orar ali naquele estado de, como a Camila vai falar aqui no Trazendo a Consciência, né? De você fechar a porta do seu quarto. Eu não sei se você conhece um negócio chamado Talit. Eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Olha, sabe uma coisa? Isso aqui que é um manto que usavam, né? Eu tenho o meu é rosinha, coisa mais linda. Ó, e aqui na barra, quando a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus, na verdade tocou no talite. E ela tocou nisso daqui, ó. E a coisinha mais linda que tem. Aí eles têm um versículo, cada talite tem o seu versículo, né? E aí eu ganhei uma vez isso daqui, e a gente normalmente coloca assim, sabe? Nessa hora do quarto, que é uma coisa muito pessoal, né? E aí peraí que eu vou mostrar para vocês. E aí eu entro no meu talite, gente, e eu fico aqui assim, ó, escondidinha, e eu começo a orar, e eu sinto um poder de Deus sobre a minha vida, assim, ele já está ali, mas é o meu momento, sabe, de quebrantamento. Eu tenho um caderno também onde eu escrevo, né? Eu converso muito com Deus sobre, através da escrita, e eu começo a escrever, escrever, escrever. Eu tenho vários cadernos, né, de escrita. E aí eu falo, ó, eu começo a escrever, Jesus, eu te agradeço por me dar inspiração e revelação sobre a tua palavra, sobre a tua vida. Eu amo modelar você, espero que esteja feliz com o meu empenho. Eu começo a conversar com Deus e se eu tiver que falar alguma coisa também do tipo que eu estou chateada e tudo, eu falo com Deus livre, sabe? Eu vejo muitas pessoas falando com Deus como se fosse tão distante, preocupada nas suas palavras, trazendo palavras, né, sofisticadas. Gente, quebrantamento é você rasgar o seu coração, é você poder abrir na presença de Deus e derramar e jogar sobre ele tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo, e deixar a palavra, e você vai, pega a sua Bíblia e lê. Eu tinha um sonho também de ter a Bíblia, a King James, a Sabrina está encantada com a Bíblia, a mensagem, eu ainda não tenho a mensagem ela tem um estudo maior ainda, mas eu via muita gente falando, e por conta da minha idade, olha a minha letra, olha, ela é hiper gigante, e aí enfim, de poder ler a palavra e vem aqui nesses estudos e lê e estuda, né? E deixa o Espírito Santo vir falando com você e ele vai te conduzindo e eu vou tendo altas revelações. Aí eu tenho um outro caderno aqui que é só de estudo da palavra de Deus, é tão lindinho. Aqui, ó.
Eu não deixei separado porque eu não estava pensando nisso. Ó, que linda, coisa mais linda que tem, ó. Aí é um outro caderno que eu tenho. Aí aqui são só os meus estudos, os estudos aqui. Então, como a Jana falou que estava estudando João, né? Eu modelo Jesus, então eu estudo muito os quatro evangelhos. Aí eu estou retomando o estudo de Lucas. E tá aqui, ó. Vou escrevendo, Deus vai falando comigo através da Maria, escrita. Oi. a Cláudia está perguntando aqui no chat qual a diferença dessa Bíblia. Não, são versões, né? Tem várias versões. Muita gente fala dessa King James, é uma Bíblia boa de estudo, tá? Não sei É te que eu estou nela também, estou estudando aqui nela. muita gente fala, Ó, é ó o uma. meu estudo de João, ó. Deixa eu colocar vocês aqui. Então, 9:30, era isso que eu queria compartilhar, né? Hoje eu estou encerrando aqui esse ciclo, não vou continuar com vocês, mas na nossa, no nosso compartilhamento, Deus me dirigiu para estar ministrando esses dois módulos, assim, né? Trazendo mais a condução deles. E eu queria finalizar hoje falando muito isso para vocês, sabe? Quebrantamento é a palavra-chave para mim. Eu amo estar na presença de Deus 24 horas, falar com Deus, né, de uma forma descontraída, mas tem momentos que você precisa ir para o seu secreto, sabe? Precisa ir para o seu secreto, se quebrantar. Eu gosto muito dos óleos para unção. Não tem nenhum poder especial nesse óleo, mas para mim é como Deus fala comigo. Então, eu sinto o cheiro, e eu mandei fazer, né, o bom perfume de Cristo. Eu sinto o cheiro ali, e eu me unjo, e eu quebranto, e eu oro para os meus mentorados, eu oro pelos meus familiares, eu tenho os meus alvos da visão extraordinária, que eu oro ali, gero em oração, sabe, com Deus, eu falo, Deus, né, eu já vejo meus filhos quebrantados na igreja, eu vejo já Manuela casando, já vejo os meus netos, eu já vou projetando minha vida toda sem esse compromisso de ser uma atividade de coach, mas gerando no espiritual. Nesse momento, Deus vai revelando e vai trazendo também mais e mais das manifestações do dom do Espírito. Você pode ouvir louvor, cada um tem a sua maneira de falar o seu secreto com Deus. Mas cuidado para não ficar no dia a dia falando como muitas vezes eu falava, eu tenho um estilo de vida de oração. Eu estou lavando a louça, eu estou orando. Eu estou tomando banho, eu estou orando. Eu estou fazendo não sei o que, eu estou orando. Amém. Eu continuo com esse estilo de vida. Só que o secreto é o secreto. Vá para o seu secreto, feche a porta do seu quarto e tenha esses momentos de quebrantamento, tá? Busque, não espere acontecer nada. O que eu quero que fique para você da minha contribuição aqui, não espere acontecer nada de ruim na sua vida para você ir lá para o seu secreto. Busque pelo amor, busque pela sede de conhecer mais e mais a Cristo e ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Meninas, vou chamar vocês aqui. Cadê? Quem vai falar primeiro? Jana, Vou Carlinha. mostrar aqui, ó. Eu tive uma experiência em relação a esse estudo de João, porque quando eu estava terminando ele, foi aniversário da Camila. E o Espírito Santo mandou eu dar para ela o livro que eu já tinha escrito há 3 meses escrevendo. E eu estava escrevendo para dar para minha filha, que eu decidi que eu ia escrever para cada uma das minhas filhas, transcrever, né, passagens bíblicas com um olhar da graça. E aí eu já até escolhi qual o personagem que eu vou escolher para cada um. Então eu estava escrevendo João, que é o filho amado, para minha filha Maria Fernanda, que eu ia fazer o estudo e depois ia deixar para ela esse estudo. E aí a gente viajou para a Itália e fiz cada uma escolher um livro, né? Eu já estava terminando o estudo de João, num outro caderno, e eu falei que escolha o que eu vou. Vai ser como uma herança isso aqui, que eu vou deixar para cada uma. E aí, quando eu estava terminando, faltava pouca coisa para eu terminar, e o Espírito Santo falou para mim que eu precisava dar aquele livro falando de graça para Camila e do filho amado, do discípulo amado que era João. E eles estavam num momento muito sobre João também, ela e o Paulo. E aí eu presenteei ela. Tinha até uma dedicatória para minha filha escrita, e eu falei, então vou apagar essas coisas. E aí o Espírito Santo falou assim: não, você vai entregar do jeito que tá. Então, até a escrita que eu tinha feito para minha filha, eu dei escrito assim para ela, expliquei para ela o comando que eu tinha recebido. Então, eu anoto assim, ó. E aí, tudo que é a fala de Jesus, ó, tá dando para ver? Eu escrevo em vermelho. O que Jesus falou tá em vermelho, para eu sempre saber que aquilo foi dito por ele.
Tá vendo? Então foram muitas fichas que caíram fazendo esse estudo, é muito legal fazer isso. Você escolher um personagem, e inclusive isso eu aprendi um pouco com a Rê, numa live que a gente fez lá no meu projeto Construindo Plenitude em 2020, que ela falou que quando ela quer conhecer a mente de um autor, ela lê vários livros dele, porque ela consegue entender como aquela mentalidade pensa, qual é o pensar, as emoções, né? Porque aí você vê como é os fragmentos daquela mentalidade ela se forma. Então foi um aprendizado que eu tive com ela que eu estou aplicando aqui na Bíblia. Eu peguei todos os livros de João, depois o próximo vai ser Paulo, depois vai ser Salomão e depois Jesus. Mas Jesus já está dentro de todos os outros também, né? Enfim, eu queria fazer duas contribuições sobre isso que a Rê falou aqui. Eu troquei o quebranta-te porque a gente tem esses momentos que às vezes são desafiadores para a gente, e a gente vai ter um momento de quebrantamento. Por mais que a gente esteja na graça, a gente vive na matéria, a gente tem a nossa alma. E às vezes a nossa alma grita por algumas coisas. E aí é a hora da gente fortalecer o nosso espírito. E quando eu penso que a Bíblia fala do humilha-te, é justamente para você diminuir na carne e aumentar no espírito. Quando você está, ela diz, você está fraco, é que você está forte, é porque você enfraquece a sua carne e a sua alma para fortalecer o seu espírito. Então, quando você se quebranta, é quando você está rendido, entregue, enfraquecido, abatido fisicamente na sua alma, para que seu espírito, ou melhor, o espírito dele, cresça em nós. Então, eu acho que a questão de sair do humilha-te para o quebrantamento, a diferença está nisso. É que você está rendido a ele, entregue a ele, não se autoflagelando, se culpando, porque a gente já entendeu que essa nossa fase já passou. Ele já fez isso por nós. E aí eu tenho dois exemplos que essa semana eu tive que foi muito legal. Um a Rê falou, eu anotei na hora para eu não esquecer. Mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Qual é a diferença de ser um vencedor e mais que vencedor? E aí, na palestra do Fragale, ele deu esse exemplo. Eu acho até que de repente veio para ela por causa ela escutou, eu falei, eu vou anotar porque isso é muito legal. São alguns insights que a gente vai pegando e que a gente tem que ir trazendo para viver isso na nossa vida, sabe? E aí ele dá um exemplo muito legal. Você acha que Paulo foi exagerado quando ele escreveu isso na Bíblia sobre ser mais que vencedores? Não, ele não é exagerado. É porque é isso mesmo. Eu vou explicar para vocês o que é ser vencedor e mais que vencedor. Aí ele deu um exemplo, ele trouxe um exemplo de um cara um lutador de boxe, que ele foi para lá lutar a luta dele, foi pro ringue e a luta tava dura, tava difícil e ele apanhou a beça, não conseguiu vencer no primeiro, no segundo, no terceiro round, então foi até o 10º round lutando, até que ele ganhou a luta, mas saiu de lá todo arrebentado, todo machucado. Aí, beleza, mas foi o vencedor, ganhou um cheque de 10 milhões de dólares e comemorou, celebrou um grande vencedor. Chegou em casa. Quando ele chegou em casa, ele pegou, mostrou aquele cheque para a esposa dele, que não quis assistir a luta, porque não queria ver ele se machucar, não queria ver o que ia acontecer. Então, ela abdicou de assistir a luta pela TV ou de estar presente na luta. Simplesmente. E aí ele mostra aquele cheque, ela, graças a Deus, você venceu, você trouxe o cheque para casa, e legal, vamos usufruir disso. E aí ela pega simplesmente o cheque e fala, eu vou ao shopping. Pega o cartão de crédito e vai gastar. Então, ele é o vencedor, mas ela é mais que vencedora. Ela não sofreu, ela não viu ele sofrer. Ela chegou, ela já se conectou só no amor. Ela não passou pela dor de vê-lo apanhando, ela não apanhou, não aconteceu nada e ela só viveu a parte boa, a melhor parte. Então ela é mais que vencedora. Então Só ele me trouxe dá graça. gente, então isso é a graça, é você não precisar, que é o que a Rê falou muito aqui, passar pela dor para se sentir vencedor. Muitas vezes você vai ser só mais que vencedora, entende? Você fica até. É tão forte essa coisa da dor com a gente, que às vezes a gente não acredita que a gente está recebendo uma coisa sem ter feito esforço. Então, a gente afasta da gente o ser mais que vencedor. Porque, como eu sempre tenho que ter uma contribuição de fazer alguma coisa, da força do meu braço,
eu acabo fazendo o quê? Eu não, outras pessoas, que eu não faço isso não. Eu acabo fazendo o quê? Afastando mais que vencedora de mim. Eu brinco com a Manu, que eu vejo muito o Davi, meu genro, ela vivendo muita graça. E talvez eles nem enxerguem tanto assim. E eu brinco com eles assim: eu vivo a graça, mas eu sou vencedora. Vocês são mais que vencedores, fazendo uma analogia. Ah, por quê? Não sei o quê. Porque eu viajo, usufruo, vivo coisas pela graça. Mas eu trabalhei para ter tudo isso. Mas vocês vivem a graça de graça, porque vocês estão vivendo a mesma coisa que eu sem pagar um tostão. Entende que isso é o ser mais que vencedor? Eles não precisaram se esforçar para estar ali. Veio para eles. Aí ele, pô, mãe, não sei o que. Cara, recebe. Recebe, isso é bom, isso não é ruim, isso é positivo. Não, mas é porque você fala assim? Não, eu tô falando que é bom. Tô falando que eu vejo a graça de uma forma diferente. Eu tô vivendo essa graça, mas vocês estão vivendo uma graça maior ainda, sabe? Então, são pequenos exemplos, assim, nesse sentido. Eu não sei por que que eu anotei esse outro exemplo aqui que eu quero compartilhar com vocês, mas eu vou falar ele. Eu acho que foi porque a Rê falou sobre ser menino, né? Ser, que a gente precisa, que Deus quer levar a gente para viver, ser mais que vencedores, que é o que a gente recebeu de ser perdoados pelos pecados que a gente cometeu ou vai cometer, enfim. Isso é ser mais que vencedor. Você não carregou a cruz. Você não teve morte de cruz. Você não sofreu o que ele sofreu, mas você está salvo. Isso é ser mais do que vencedor. Você está lá sentado junto com ele, do lado de Deus. Um exemplo muito lindo que me caiu uma ficha, que foi a minha manicure. Eu estava fazendo a unha e ela falou: Ah, eu escutei uma coisa tão legal do pastor Luiz Hermínio. Aí ela me contou e aquilo foi tão forte para mim que eu falei: Meu Deus, eu não tinha pensado assim. Ela virou e falou assim: Imagina você chegando no céu, e aí aqueles heróis da fé, né? Por que que são heróis da fé? Porque não tinha Bíblia, não tinha palavra escrita, não tinha ninguém pregando, e eles acreditavam em Deus. Então são os heróis. A gente hoje tem um monte de recurso e ainda recusa a fé. Então, imagina você chegando no céu e encontrando Abraão, Adão, contando todos esses, Davi, todos esses heróis contados na Bíblia, Jó. E aí você indo lá e falando, me conta como que foi as experiências de vocês, são incríveis. Moisés abriu o mar. Aí eles vão olhar para a gente e falar assim, não, peraí, me conta você, como é ter Deus morando dentro de você? Uau! A gente é maior do que eles. Porque Deus mora dentro da gente, não morou dentro deles nunca. Eles nunca viveram isso, de Deus estar dentro deles, morando neles. E a gente vive isso, não tem essa noção. Me caiu uma ficha ali tão absurda. Eu falei, meu Deus, é real isso. Deus está aqui dentro de mim, entendeu? Então aquilo foi muito forte para mim. Assim, uma conversa simples, fazendo a unha. Você vê como é que é? Assim, às vezes você não dá nada por isso, mas isso me trouxe uma ancoragem da nossa importância em Cristo, obviamente, né? Que meu pai. E a outra coisa que a Rê falou aqui sobre crescer espiritualmente, crescer em fé. E aí, um cara, eu acho até que ainda está na minha postagem desse dia aqui, que era uma. Ele está dando na verdade, um exemplo empresarial, mas que eu acho que cabe para qualquer coisa que você queira crescer e saber se isso é normal, se isso é anormal ou se isso é patológico. Ele fala bem claro assim. Por exemplo, um bebê, ele nasce e ele faz cocô e xixi nas calças. Isso é um problema, mas é um problema normal, porque de acordo com a idade dele, ele fazer cocô e xixi nas calças é normal. Mas quando ele vai ficando com 4, 5 anos, fazer cocô e xixi nas calças não é mais normal, já é anormal. Por quê? Porque já é um tempo de autonomia que ele precisa aprender a ir no banheiro. E se passa mais um tempo? Ele está com 10 anos ou para mais de 10 anos, vai virando adulto e está fazendo cocô e xixi nas calças, isso é patológico. Alguma coisa errada tem. Então, eu penso que para a vida
emocional, mental, espiritual. A gente, a coisa que a gente falou muito é de ser menina, ser mulher, ser criança e ser adulto. É um pouco desse exemplo. Você está em que fase? Você está lá no cocô e xixi de baby normal, na sua fase, por exemplo, na fé. E, ok, eu ainda estou aprendendo. Você já está há 4 anos ali e ainda está fazendo cocô e xixi nas calças porque você não se interessa pelas coisas, você não caminha sozinho, você não está indo. Ou você já é um adolescente, um adulto que está patológico, que ainda está fazendo cocô e xixi nas calças quando já deveria estar dando aula. Então, assim, isso você pode levar para qualquer área da sua vida e entender em que fase você está. Se você tem um problema, mas é normal, porque aquela etapa cabe. Se está anormal ou se está patológico. Porque aí você precisa se revisitar de acordo com o pilar, e aí ele aplicou isso para a empresa. Eu vejo empresários que quando você está no início da empresa, ok, você misturar os dinheiros, né? O dinheiro da empresa com o dinheiro pessoa física, ok. Mas quando você está com 4 anos, você já tem que ter uma organização mínima, processos, pessoas, minimamente organizado, né? Eu vejo hoje clientes que faturam 50 milhões e não tem um DRE. Então, é patológico, alguma coisa está errada. Porque você não pode ter uma empresa de 10 anos que não tem um DRE e você não sabe o resultado dela. Então, eu achei muito pertinente, porque ele pegou esse exemplo e aplicou em cima de uma visão empresarial. Mas você pode fazer isso para a sua vida espiritual, para a sua vida de saúde, para a sua vida do seu conjugal, enfim, para qualquer pilar que você eleger. Então, são essas duas contribuições aí sobre mais que vencedores e sobre você ver o que está normal, anormal e patológico aí na tua vida como um todo ou por pilar. Acho que é isso que eu queria contribuir aqui. Legal. Muito bom, Jana, sempre enriquecedor aí. Queria mostrar o meu. Também hoje eu tô na King James, também outra gigante, tá? Estamos juntos aí na letrinha. E aqui foi um caderninho da a Ri, antes de eu viajar, a Ri já tinha falado desse caderno dela de falar com Deus. Eu falei, nossa, também quero um caderno para falar com Deus, não para conversar. E aí foi muito legal que na minha viagem agora, lá nas papelarias que eu amo também visitar, aí achei esse aqui dourado, né, que para mim já fala muito. E aí ele fala em inglês, né, sonho, inspiração e criação. Então aqui é o caderninho Comprei até do eu nosso comprei projeto da todos. menina. Ô, Ó, Carla, eu hã? comprei todos. O meu é exatamente um desses. Eu comprei todos, É? eu tenho um para cada área. Aham. Um para Genial. auto-coach, outro para. Então, assim, É muito bom esse caderno e da eu Ri. acho que para quem tem dificuldade, às vezes, no falar, até no secreto, eu digo isso porque é um desafio meu, tá? Nessa trajetória. Então, eu aprendo muito escrevendo também. Então, tá sendo assim, Rê, valeu pela dica, porque está sendo maravilhoso. Então, vamos ficar atentos sempre aos sinais, tudo que a gente fala alguma coisa assim, traga para a vida de vocês, testem, usem, porque dá muita diferença, né? Se deu certo com uma pessoa, assim como deu com a Ria, assim como a Jana também. E aí, quando ela fala de João, eu estava ouvindo o Fragalha também, e ele fala, ele tem um Spotify dele, que ele fala como começar a ler a Bíblia, por onde? Não sei se alguém já assistiu. E aí ele fala exatamente isso. Comece por João. Todo mundo vai lá na página 1, né? Vai lá no Gênesis. Ele fala, não, você pode até ler Gênesis que tudo bem, ainda vai passar, mas quando chegar lá no terceiro, não sei o que, amigo, tu vai bloquear, começar um monte de família, um monte de nome, um monte de descendência. Acabou, tudo se desconecta. Então ele fala, vai por João. Por que João? Porque o Evangelho de João, ele revela o caráter de Deus, quem Jesus é. Então tem muito eu sou. Eu lembrei muito até do eu sou, né, lá nosso, que é eu sou o pão da vida, sou luz do mundo, eu sou a videira. Então, ali, então se você entende, então para mim está sendo muito enriquecedor, porque se eu entendo quem Jesus é, eu vou entender o coração do Pai, né? Então, quando ele falou isso, e eu comecei já a praticar, começando por João, todo o amor que tem na palavra, toda a conexão que a gente tem. Primeiro que tem, a gente já consegue se conectar melhor, né? E a gente entende todo aquele início, né? Quem Jesus é, né? E aí, linkando isso, quando a gente fala, vem pro plenitude aqui, que a Camila fala muito essa coisa do humilha-te e confessa e fala dos seus pecados.
até um pouquinho do que a gente falou ontem, né? Ele também fala, né? Se eu preciso me confessar para receber o perdão, eu vou te fazer uma pergunta, né? Por que Jesus morreu na cruz, né? Então, qual é a função do sangue do Cordeiro, né? Se não é purificar todo o nosso pecado, então já foi, né? Então, isso também foi muito impactante para mim, quando ele fala isso, que fica mais claro, né? Porque o tempo todo a gente quer ficar remoendo até no nosso secreto aquele pecado e fica falando e fica só olhando aquilo, só olhando às vezes as trevas, esquece de viver a luz, né? Então, eu acho que foi um grande insight para mim também. Eu falar, cara, o que tem aqui dentro, né? O que eu estou transmitindo pela boca? O que eu estou transmitindo pensando? Quais são os meus diálogos internos? São trevas ou é luz? Então, é uma decisão nossa, né? E eu decido que seja luz. Eu decido olhar, ver a graça em tudo. Dos maiores desafios, e aí ontem, por exemplo, minha filha me ligou, começou a me ligar no meio da aula, eu falei, aconteceu alguma coisa, e ela aos prantos, chorando, e ela com esse retorno do fuso, né, ela realmente chegou muito cansada, e no domingo ela já chegou com um evento na casa do pai dela o dia inteiro, então ela não conseguiu se adaptar muito, está exausta, já teve uma prova importante ontem, na terça. Enfim, ela está numa fase de se cobrar muito. Eu venho até trabalhando muito isso nela, que ela se cobra muito. Assim, se ela tira uma nota 8, ela acha que é uma nota. Ah, mas tirei uma nota ok, 8. Eu falei, 8, mas está ótimo, que nota boa, não sei o quê. Então, ela está realmente numa fase de muita cobrança. E aí, todo o excesso, acho que não é legal, né? Então, ela veio, eu falei, filha, olha o lado bom. Qual é o lado bom? Qual é o aprendizado disso? Poxa, Alana, você passou uma semana extraordinária, só eu e você, sua mãe, a gente passeando, a gente, sabe, o que representa essa nota? Essa nota não define a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua inteligência, né? Então, a gente está atento a esses detalhes para que os nossos filhos também enxerguem a graça em tudo, né? Não adianta a gente enxergar como mãe e os nossos filhos estarem ali na treva, né? Então, quão consciente você está de estar atento aos sinais e à narrativa dos seus filhos, né? Porque é muito importante isso também. Então, esse foi um aprendizado grande ontem para mim. E a gente chegou, ficamos uma hora conversando, uma hora conversando. Eu falei, cara, vamos enxergar o que tem de bom nisso. Então, deve ter algum aprendizado? Tem. Talvez ela, na viagem, em alguns momentos, realmente foi muito, muito rápida, a viagem foi muito intensa. Talvez, assim, dentro do avião, dentro de um trem, está estudando. Talvez estudando um pouco mais, se ela achou que poderia ter ido melhor, né? Então, olhar o aprendizado e olhar a graça. O que foi bom? O que é isso? Então, acho que é essa a minha contribuição de hoje, meninas. Amém, obrigada. E será que a mãe se cobra muito também? Será? Cobra. Com Ô, certeza. Carlinha, Fala. aonde que você falou que ouviu? Foi o Fragale? No Foi. Spotify. Ah, ele explicando Ele como ler a explica, eu Bíblia. posso até depois compartilhar, porque ele explica, ele me dá 9 livros para você fazer uma sequência bíblica, tá? Que aí você vai ter uma conexão, uma adesão melhor, principalmente, né? Um entendimento melhor, para depois até você ir para o Velho Testamento, tá? Então Sim. ele vem para o Novo e depois, agora Ele depois. quer, na verdade, construir a tua identidade com a mente em Cristo e caráter de Cristo, para Exatamente. depois você entender todas as outras coisas, né? Exatamente, porque aí depois o segundo, só um exemplo rápido, o segundo ele vai para Efésios, porque ele explica quem você é em Cristo, sua nova identidade em Cristo. Então é Ah, muito bota legal. para compartilha com o Posso? grupo esse Compartilha. podcast. Aí o pessoal. Assim, Agora, o pessoal está falando aí assim, qual é a Bíblia online que você. Eu recomendo que você tenha uma de papel. Inclusive, agora mais pro final, ele fala isso, se não inclusive. tiver, eu vou presentear, tá? Com Bíblia, porque é a minha semente, né? Que vocês sabem. Então, quem não tiver, eu vou presentear com a Bíblia. Mas eu recomendo que você tenha a Bíblia de papel. E tem um caderninho para anotar. Ele até brinca que ele tem uma já muito velhinha, toda anotada. Ele fala, gente, quando eu morrer, isso aqui vai valer milhões. Inclusive, eu vou mandar minha esposa leiloar para construir uma igreja. Então, eu ri muito também. É muito legal, olha, que legal. É isso aí. Vai ter as anotações pessoais dele, né? Exatamente. Ele falou que ela está toda caindo aos Vamos pedaços, lá, mas gente, por causa muito da hora. valioso. Vamos lá. Ah. Jana, se você puder compartilhar isso. Trazendo consciência. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a porta e conversou com seu pai que o vê em segredo? E nesse momento, sinceramente, você se quebrantou diante de Deus? Né? A Camila traz, humilhou, a gente está trazendo aqui. Se quebrantou?
Você se quebrantou abrindo seu coração e apresentando para o Senhor todas as áreas da sua vida que estão precisando de um milagre? Você tem reconhecido para Deus sua incapacidade de seguir sozinho diante dos desafios que tem enfrentado? Tem se colocado de maneira humilde e dependente diante dele? Você tem se quebrantado, reconhecendo seu senhorio, poder e majestade? Lembre-se de que o princípio de uma vida vivida com sabedoria é o temor ao Senhor. E por último, nos seus momentos com Deus, você tem aberto a boca e declarado seu amor e gratidão a Ele por tudo que já fez por você, por Cristo na cruz, por tê-lo amado primeiro e por toda a promessa da eternidade na sua presença e por toda a sua herança. Experimente fazer desses três tipos de quebrantamento: humilhação, reconhecendo que precisa de Deus para resolver seus desafios, humilhação, quebrantamento, né? Quebrantamento, reconhecendo que precisa de Deus para resolver seus desafios, quebrantamento, reconhecendo que Ele é Deus todo-poderoso, e quebrantamento como declaração de amor e gratidão por quem Ele é, um hábito, e viva um poderoso romper. Você será levada para o próximo nível na sua fé, na sua santidade e principalmente na sua humildade, aproximando-se assim Da última todos vez a os gente tinha dias um feito pouco mais algumas dos planos questões de Deus também. para a sua. Simone, você está com o Eu microfone tinha aberto. perdido bem, né? É só Alguém Mesmo sabe travar o com... dela aí? Que ela está falando. Como é que foi esse período de saídas? Jana, eu vou Foi mais botar aqui calmo do que você. o Eu vou anterior? tirar e você tranca aí e eu Né? volto de volta. Eu acho que ela nem tá O que que foi diferente? Ativar muito, foi. Foi. Página 146. Como vimos, temos três caminhos para nos humilharmos ou para nos quebrantarmos diante de Deus: o da dor, o do temor e o do amor. Agora, Camila propõe que você escreva uma memória da sua infância na qual vivenciou ou dor, ou temor e amor. E escreva uma memória para cada um desses caminhos diante de Deus. Lembre-se, esse exercício de recordação é fundamental para que você desenvolva humildade. E a Jana vai trazer aqui a proposta da tarefa para a gente. Então, vamos lá. Anotar uma circunstância em três áreas da vida que provavelmente é o que você vem trabalhando, que você não cria, que teria solução. Aliás, isso foi o que a gente fez ontem, não foi? Eu acho que está repetido. Escrever dando graças do recebimento da graça. A gente falou isso ontem e dizer em voz alta. Mas você pode propor alguma outra coisa se Vou propor está uma no coisa teu nova. coração. Eu gosto É muito que de quando você... a gente traz ao vivo, porque a gente aí mostra de fato que é o que a gente está trazendo é o que o grupo também está precisando, é o que o Espírito Santo trouxe e revelou. Como a gente falou muito dessa história de onde eu tô bebê, onde eu tô, né? A gente tem construído isso, deu ter uma autorresponsabilidade de sair, sei lá, pegar uma área, são três áreas. Você pegar essas três áreas e falar assim, na área financeira, quais os comportamentos ou situações que eu estou agindo anormal, normal ou patológico? Que eu estou patológico ou anormal? Que não está congruente. Poxa, eu sou uma adulta. Tira o compartilhamento, Jana, então, Perdão. que aí você fica melhor. Por exemplo, eu sou uma adulta, e a minha vida financeira não está organizada, isso não está patológico. Se eu estou endividada, está patológico. Se eu não estou conseguindo fazer dinheiro, anormal, né? Alguma coisa eu preciso ajustar. E normal é se eu, por exemplo, sou estudante, sou jovem, estou começando agora, é normal que você ainda vai engrenar, que você ainda está começando, você ainda não tem experiência, então é normal que eu não esteja ganhando ainda dinheiro ou tanto dinheiro. É até natural. Não para quem é mais que vencedor, porque tem gente que já começa lá em cima. Então, eu olharia para três pilares onde eu colocaria que está compatível ou não está compatível o que está acontecendo com o meu tempo fazendo aquilo. E na contrapartida, porque a gente sempre parte aqui para a solução, né? A nossa ação ela está sempre voltada para isso. Eu quero que nesses pilares que você listou, você também encontre em memórias passadas sua que você foi mais que vencedora, não é vencedora,
mais que vencedora naquele aspecto. Por exemplo, quando eu tive lá minha quase falência, que pela fé eu comecei a fazer meus propósitos, e eu estava com quase 70 protestos, enfim, um dia eu conto esse testemunho para vocês, e eu tive um recebimento de milhões na minha conta que me deu a possibilidade de executar aquela obra mesmo sem crédito. Então eu fui mais que vencedora ali. Entende? Então, exemplos na vida de vocês, pequenos exemplos. A Franciane, que ganhou essa viagem, agora ela foi mais que vencedora, ela não fez nenhum esforço para ganhar essa viagem aí por 30 euros. Entende? Isso é ser mais que vencedor. É você simplesmente se revestir daquilo, sabe? Por exemplo, eu sei de uma história, a história da Carol que está acontecendo com ela, da venda do apartamento. Ela vender, pelo esforço dela, vai ser vencedora. Mas ela vender além do que ela está pensando que é, ela vai ser mais que vencedora. Então, coisas assim, cotidiano. Cotidianos que vocês já foram mais que vencedoras nos 3 pilares que vocês elegeram. É isso. E agradeça, 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 agradeça. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. Levante as mãos e adore, adore. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita que ninguém pode tirar. Yeah, yeah. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Faz muito barulho pra
É muito lindo, né? Mas vale um dia na sua presença. Eu acho essa parte linda da música. Enfim. Vamos lá? Vamos para a oração? Espero que todos tenham conseguido fazer e que o Espírito Santo continue, né? Tem alguém aqui falando, fiquei confusa nas propostas e não me recordo da infância. Não precisa ser da infância. Pode ser algo da agora. A gente não está mais falando da infância, a gente está falando de coisas na sua vida que você ainda está, de uma forma. Eu usando aquele exemplo do bebê que faz cocô e xixi na calça, tipo, eu na minha vida financeira tenho 50 anos, sou profissional e estou endividada. Cara, tá patológico, tem alguma coisa muito errada. Que se eu sou profissional, eu ganho dinheiro, era para eu me sustentar, sobrar dinheiro, eu usufruir, alguma coisa não tá patológica. Esse é um exemplo. Outro exemplo, se eu tenho a minha filha e eu tenho uma questão, um problema com a minha filha e ela tem uma atitude de rebeldia, ela tá normal fazer isso na adolescência. Agora, se eu me comportar como ela, começar a gritar com ela e falar coisas para ela igual ela fala para mim, eu tô patológica, porque eu não tô na minha idade vivendo o meu papel. Então é você olhar para a sua vida conjugal. Ah, vou dar um exemplo que todo mundo usa muito. Eu sou dona de casa. Eu sou profissional, é um comportamento. Eu sou dona de casa e dependo do meu marido, financeiramente falando. Mas você se sente filha do seu marido. Você não se sente a dona do dinheiro que ele ganha. Por que que você não se sente assim? Porque você acha que o serviço que você faz na casa, na sociedade que vocês têm de vida, é menor. Tá errado esse pensamento, tá anormal. Porque você precisa entender que você é dona de casa, mas para ele sair e voltar e trabalhar tranquilo, você lavou, você passou, você cuidou de filho, então você também tem o seu salário. Do salário dele tem que sair o seu salário. Porque vocês estão numa sociedade de vida, onde vocês dois decidiram juntos que você ficaria em casa e ele iria trabalhar. Então, o salário dele também tem que conter o seu salário. Eu dei esse exemplo porque as pessoas se dão muito essa desculpa, mas eu dependo do meu marido. Não, você não depende do seu marido, porque você é a esposa dele, não a filha. E vale a pena a gente até retomar aqui depois. Vamos finalizar É, por conta do horário? tá? Só Depois a gente continua. exemplos, para aí a gente finaliza e depois a gente tem esse papo depois. Com certeza. Vamos para a oração. Peraí. Então, vamos lá. Inclusive, eu consertei aqui, tá, Rê? Legal. O exercício e vou publicar lá no grupo de novo o slide. Legal. Então Tá vamos bom? lá. Página 147, quem está com o seu livro aí. Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Senhor e Cristo, quero hoje te dizer obrigado. Vou botar no plural. Pai, Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e Cristo, queremos hoje te dizer obrigada. Obrigada por nos permitires todos os dias entrar na tua presença e contemplar a tua face de amor e de poder. Ensina-nos, Pai, a nos quebrantar todos os dias na Sua presença, reconhecendo que precisamos de Ti, que precisamos do Teu perdão. Quer dizer, né, a gente já tem o perdão, né? Do reconhecimento do Teu perdão, que precisamos da Tua direção em todas as áreas da nossa vida, que precisamos da Tua misericórdia, pois reconhecemos que somos santas, mas pecamos, e incapazes de Te agradar sem a presença do Teu Espírito Santo em nós. Nós te amamos, Jesus, e te pedimos que conduzas o nosso coração nessa jornada, para que tudo que há em nós seja sagrado, seja sarado e tratado pelo teu amor na cruz. Obrigada, Jesus, nós te amamos. Oh, Deus, obrigada, Senhor, porque a tua presença na nossa vida, se manifesta, Senhor, de maneira sobrenatural. Obrigada por esse estudo, Senhor. Obrigada pela vida de Janaína, que ouviu a tua voz e nos convidou até aqui. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por essa caminhada, obrigada por essa jornada de transformação. Obrigada por podermos ser fonte na vida de tantas mulheres, Senhor, de tantas pessoas. Espírito Santo de Deus,
Eu oro agora, nesse momento, para que a sua presença se manifeste ainda mais de sobrenatural na vida de cada uma de nós. Espírito Santo de Deus, revela os teus caminhos, nos capacita, nos guia. Senhor, tira todas as distrações do nosso meio. Senhor, alarga a nossa visão, alarga a nossa audição, Senhor, e ser conosco no falar. Deus, que palavras de maldição sejam aniquiladas do nosso dia a dia e que da nossa boca possa sair apenas palavras do teu Espírito, palavras que venham trazer vida e edificar, Senhor, a todos nós. Deus, que mais e mais a sua graça se manifeste na nossa vida, ser com cada um ao longo desse dia. Senhor, traga aqueles que ainda não chegaram até nós, Senhor, que possamos ser semeadoras de fato, Senhor, da tua plenitude e que a gente alcance mais e mais vidas. Colocamos diante de Ti esse alvo das 500 mulheres nesse agrupamento e já te agradecemos, Senhor, porque sabemos que sem o Teu Espírito nada somos capazes, mas através do Teu Espírito Santo grandes coisas iremos realizar e nós já te agradecemos e te entregamos toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém. 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 Vamos trazer a palavra-chave, a frase, e vamos depois tirar nossa foto. Vamos lá. Qual é? Eu Santa. botei santa. Amém. A gente tem tanta dificuldade de dizer que é santa, que é pura, mas a gente é. Em Cristo a gente é. Com certeza. E qual a frase? Carlinha, tem alguma sugestão para a frase? Eu Assim, acho que é mais que vencedora. Em Cristo, Gostei dessa, sou somos mais mais que que vencedora. vencedoras e Em Cristo eu sou mais que vencedora. acho que Me ficou ajuda aí. bastante essa ideia, né, do mais que vencedor. Então, vamos deixar essa. Se vocês tiverem outras sugestões também, compartilhem lá no grupo. Pessoal, muito bom estar com você aqui. Parabéns para você que está assistindo no YouTube, chegou até o final, até completude do nosso estudo. Parabéns, você é mais que vencedora. E exatamente porque você é mais que vencedora, você vai estar amanhã conosco num novo ciclo e vai fazer melhor ainda. Sabe o que você vai fazer? Você vai encaminhar esse vídeo para mais pessoas, porque você é uma semeadora plenitude também. Então, contamos com você. Comenta mais aqui, traz bastante comentários. Curte esse vídeo. Para vocês que estão aqui com a gente também no ao vivo, eu só quero saber se você vai lá no YouTube e deixar também a sua contribuição, deixar a sua marquinha lá, curtindo o vídeo e o seu comentário, incentivando outras pessoas a estarem conosco aqui ao vivo nessa jornada maravilhosa desses 40 dias. Então, um beijo grande para você. Até amanhã, hein?